Olá e bem-vindos. O mercado de ações de 2025 é, no mínimo, um quebra-cabeças. Por um lado, ouço falar por todo o lado de incerteza económica, mas por outro, os índices, bem, esses não param de bater recordes. A ideia aqui é perceber o que está de facto a alimentar esta subida que parece não ter fim à vista. E a grande questão que se impõe é mesmo esta. Afinal, por que é que os mercados continuam a subir, aparentemente contra todas as probabilidades? Vamos mergulhar nos pilares que sustentam este otimismo todo, mas também, claro, espreitar os perigos que se podem esconder logo abaixo da superfície. Bem, vamos direto aos números para ter uma noção da escala. Desde o ponto mais baixo atingido em abril de 2025, o S&P 500 simplesmente disparou uns impressionantes 34,23%. E só para que se tenha um termo de comparação, esta é uma das recuperações mais rápidas e acentuadas que vimos desde 1950. É obra. E claro, esta recuperação traduz-se em valor bem real. Estamos a falar de mais de 14,8 bilhões de dólares criados em valor de mercado. É um número astronómico, que nos dá uma ideia da dimensão do capital que tem estado a fluir para as ações. Então, o que é que está a servir de motor para esta subida? A nossa análise aponta para 4 forças principais. Vamos agora, uma a uma, desmontar cada uma delas para se perceber bem a mecânica por trás de todo este otimismo no mercado. E aqui estão eles, os 4 pilares. Primeiro, a revolução da inteligência artificial, claro. Segundo, lucros empresariais que têm sido surpreendentemente fortes. Terceiro, a promessa de que os juros vão baixar. E por último, um fluxo de capital quase automático para o mercado. Vamos começar pelo primeiro, que é talvez o mais falado. O grande catalisador, sem qualquer dúvida, tem sido a inteligência artificial. E o exemplo perfeito disto é a Nvidia. Chegou a uma avaliação de 3,46 bilhões de dólares, tornando-se na empresa mais valiosa do mundo. E tudo isto impulsionado por uma procura que é descrita como incrivelmente forte pelos seus chips de IA. No fundo, os investidores não estão só a comprar a Nvidia, estão a comprar a promessa de que a IA vai transformar a economia por completo. E atenção, este otimismo à volta da IA não vive só de promessas, tem uma base bem real. E esse é o nosso segundo pilar. Os lucros das empresas. Como se pode ver, 79% das empresas de tecnologia superaram e bem as expectativas de lucro. Isto é absolutamente crucial, porque mostra que a subida não é apenas especulação. As empresas estão de facto a apresentar resultados muito sólidos. O terceiro pilar é um bocadinho mais técnico, mas é fundamental para se perceber o que se passa. A verdade é que os mercados vivem sempre do futuro, e neste momento o que se está a comprar é a aposta de que os bancos centrais vão mesmo cortar os juros em 2026. A lógica é a seguinte: quando se espera que os juros baixem, o dinheiro que uma empresa vai ganhar lá no futuro torna-se mais valioso hoje, e é precisamente este mecanismo que está a ajudar a inflacionar os preços das ações. E chegamos ao quarto pilar, o fluxo de dinheiro, que parece não parar. Só em 2025 os fundos de índice, os famosos ETFs, receberam mais de 1 bilhão de dólares. Ora, como muitos destes fundos compram ações de forma automática, isto cria uma procura constante, quase inabalável. É também por isto que as quedas têm sido tão curtas e as recuperações tão rápidas. Há sempre capital a entrar, a funcionar quase como uma rede de segurança. Ok, até agora vimos a história otimista. Mas a análise não ficaria completa se olharmos para o outro lado da moeda. Os riscos. Será que este otimismo todo se justifica ou haverá sinais de alerta que o mercado está simplesmente a ignorar? Um dos maiores riscos, talvez o maior de todos, é a concentração. É impressionante pensar nisto, mas apenas 7 empresas, as famosas 7 magníficas, representam quase um terço de todo o S&P 500. Isto cria uma vulnerabilidade que é, francamente, gigante. Porque o que acontece se estas poucas gigantes tropeçarem? Pois, o perigo é que arrastem o mercado inteiro com elas. E esta concentração leva-nos a um paralelo histórico que devia, no mínimo, pôr-nos a pensar. Uma das nossas fontes de análise alerta, e passo a citar, que as avaliações atuais em setores líderes superam os níveis da bolha .com de 2000. Isto é um aviso muito sério. E o ponto crucial é este. Tal como aconteceu em 2000, o mercado está a subir não tanto porque os lucros estão a explodir, mas sim por causa do que se chama expansão de múltiplos. Ou seja, os investidores estão dispostos a pagar cada vez mais por cada dólar de lucro. O risco é exatamente o mesmo de então. Se o crescimento prometido pela IA não se materializar tão depressa, estas avaliações altíssimas podem simplesmente desmoronar. E há sinais de que nem toda a gente está convencida. Repare-se nisto. Enquanto o S&P 500 sobe, o preço do ouro, que é um ativo de refúgio clássico, subiu mais de 33% este ano. Esta divergência sugere uma espécie de bipolaridade no mercado. Enquanto uns apostam tudo na euforia da IA, outros estão, silenciosamente, a proteger-se contra uma possível queda.
O que nos leva à conclusão: o mercado de 2025 é no fundo definido por este braço de ferro. De um lado, temos forças de crescimento muito poderosas, do outro, riscos de avaliação e de concentração que são também muito significativos. Resumindo, a subida tem sido tão resiliente por causa desta combinação poderosa: a narrativa da IA, lucros que se aguentam, a antecipação de juros mais baixos e o fluxo constante de capital dos ETFs. Foram estas as forças que sustentaram o mercado até agora. E terminamos com a questão que, na verdade, define este momento. Será que estamos no início de uma nova era de crescimento onde as velhas regras de avaliação já não se aplicam? Ou, pelo contrário, estamos numa bolha clássica, alimentada por euforia apenas à espera do momento certo para rebentar? A resposta vai definir a próxima década para os investidores. Obrigado por ter acompanhado esta análise.